Oi, pessoal! Ainda vivemos um tempo de muitas incertezas. Não tem vacina para todo mundo. O vírus é a única e triste realidade do momento. São mais de 250 mil mortos no Brasil e seguimos registrando tropeços e trapalhadas do governo federal num momento tão sério e grave. Mas vamos falar do Amazonas. O estado registrou mais mortes em 50 e poucos dias do que durante todo o ano de 2020. Tudo pela Covid. Segunda onda, alertada pelo nosso entrevistado, o epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana. Eu começo questionando porque ontem nós tivemos 1.582 mortes. Foi o pior dia da pandemia. Como o senhor recebeu essa notícia? Olha, é uma notícia muito triste, né? Porque nós estamos há algumas semanas já com uma média móvel acima de 1.000 mortes diárias, né? E essa notícia de ontem, ela simplesmente é desoladora, né? Porque quebra um recorde de mortes diárias durante a epidemia no Brasil e provavelmente fortemente influenciada pela negligência na gestão da Covid-19 no país. Nós aqui em Manaus estamos encarando uma baixa no número de casos. Porém, o Brasil tem pelo menos 12 capitais que estão passando neste momento pelo que nós passamos em janeiro. Como é que estão os números na sua avaliação da pandemia no Brasil? Olha, eu acho que o que está faltando na realidade para a sociedade brasileira é um pouco de memória, né? A gente não está cobrando que as pessoas lembrem o que aconteceu há 10 anos atrás, há 100 anos atrás, e sim o que aconteceu no Brasil durante a epidemia em 2020. Foi a mesma história. Manaus colapsou primeiro do que as outras capitais, né? Foi o epicentro da epidemia. Nós, inclusive, produzimos um artigo sobre esse assunto, né? Depois o caos se espalha para o resto das capitais, de forma que a média móvel do Brasil de mortes em 2020 fica acima de 1.000 de junho até agosto, e agora a gente está tendo uma repetição, com um agravante de novas e mais ameaçadoras circulando, né? O que está faltando para a gente no Brasil são essas duas coisas: memória e responsabilidade na gestão da epidemia. Doutor, nós a todo momento ouvimos falar de uma possível terceira onda da pandemia aqui no nosso estado. No entanto, o número de casos, embora em queda, ainda estão em números elevados, ou seja, nós ainda não saímos da segunda onda, ainda não atingimos aquele platô, não zeramos o número de casos para termos uma terceira onda. Como é que se classifica uma terceira onda de uma pandemia? Olha, independente de ser segunda, terceira, ou num caso até mais improvável, né, de uma quarta onda, o que conta é basicamente você ter em algum momento um pico. Esse pico vai cair a níveis parecidos com o início dessa onda em questão. A partir daí você vai ter uma estabilização, que ela pode ser longa, como foi a transição da primeira para a segunda onda em Manaus, e depois nós temos a retomada. Então essa é a forma mais simples de você definir primeira e segunda onda. Um primeiro pico, uma queda para níveis bem baixos e uma nova retomada que pode ser maior, menor ou igual à onda anterior. A historiadora Lilia Schwartz escreveu um livro sobre pandemia de 1918, da gripe espanhola, e diz lá que Manaus foi a última cidade do Brasil a sair dessa pandemia, da gripe espanhola. Eu lhe pergunto, qual é o cenário da pandemia em Manaus? Nós vamos continuar sendo o epicentro inicial em toda nova variante, em todo novo período de chuva como esse que nós estamos enfrentando? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, associar a gravidade da epidemia à nova variante, né, a questões climáticas exclusivamente, eu acho que é no mínimo uma desonestidade, né? Essa, na verdade, é a forma. Eu lhe pergunto, então, o clima não tem nada a ver com a expansão ou retração porque a gripe se dá nesse período, né? Não com essa força, né? Essa violência que você está vendo aí de expansão da epidemia não é ocasionada pelo clima, não é ocasionada pela nova variante, e sim pela negligência da população, principalmente sanitária.
Eu lhe pergunto, na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou, ele faz uma live tradicionalmente às quintas-feiras, a partir das 19 horas, no seu canal do YouTube, está disponível para vocês acompanharem. Ele lança sérias dúvidas quanto ao uso da máscara e do distanciamento social. Ele nunca cumpriu o distanciamento social. Eu lhe pergunto, a máscara é eficaz? Olha, o fato do presidente Bolsonaro estar lançando sérias dúvidas em relação à epidemia, em relação às medicações disponíveis, em relação à necessidade de lockdown, em relação à vacina e agora à máscara, não nos surpreende, né? Porque infelizmente vem de uma pessoa que não tem credibilidade, né? Uma pessoa avessa à ciência e que nega a comprovada eficácia das máscaras, sejam elas caseiras ou máscaras mais potentes, como a N95. Então, isso vindo do presidente da República, infelizmente, é mais uma bobagem que ele propaga em rede nacional. Então, a ciência, os profissionais da saúde seguem recomendando máscara, distanciamento social e álcool gel. Na verdade, não é só a ciência, é a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, né? Então, o que nós temos, na verdade, é um presidente completamente descolado da realidade, né? Negando a realidade e, acima de tudo, a ciência. O senhor tem acompanhado os números de Manaus? Como é que o senhor vê a evolução da pandemia aqui e, sobretudo, em relação a variantes? Podemos ter novas variantes, uma vez que todo vírus é mutante. Como é que o senhor vê esse quadro aí? Olha, o quadro de Manaus, nesse momento, claramente, é de uma redução na circulação viral, em primeiro lugar, uma redução na demanda de casos graves e uma redução de mortes por Covid-19. Agora, todas essas reduções mantêm tanto os patamares de infecções novas, hospitalizações graves e mortes em níveis muito altos. Portanto, isso pode ter algumas consequências devido a essa flexibilização precoce e errática do governo estadual. Essa dissonância nas vozes dos atores do poder público, qual é o efeito disso? Qual o impacto disso na sua avaliação? Uma vez que o presidente, nós vivemos na cidade que dá maior apoio político ao presidente, ele tem uma voz muito ativa aqui na nossa cidade e, no entanto, as demais autoridades e a ciência dizem outra coisa. Qual o impacto disso no número de casos, na sua avaliação? Olha, o impacto é direto e devastador, né? Não é por acaso que Manaus se torna a capital mundial da Covid, né? Nós tivemos duas experiências que horrorizaram a comunidade, a primeira em abril e maio de 2020, e essa experiência trágica de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Lembrando que Manaus foi uma das capitais com o menor número de abstenções no período eleitoral de novembro, com aproximadamente 1.100.000 manauaras que compareceram às urnas, e provavelmente isso reflete a negação da população à gravidade da epidemia e a adesão a esse discurso negacionista difundido pelo presidente da República. Doutor, eu queria entrar num tema mais árido agora, que é do vírus propriamente dito. As mutações que ele sofre, essa mutação P1, ela parece que ela é tão devastadora quanto a da Inglaterra e a da África do Sul. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela, o que ela é de diferente das outras e para onde o vírus pode ir a partir de agora, traçando um paralelo com as vacinas que começam a ser aplicadas na nossa população. Olha, em relação às variantes, nós temos enormes preocupações, né, com essa P1. Por quê? Ela tem algumas características filogenéticas, ou seja, uma estrutura parecida com as variantes encontradas na África do Sul e no Reino Unido, que de fato causam problemas para a população,
e principalmente adoecimento e mortes por Covid-19. Agora, nós poderíamos pegar o mesmo exemplo do Reino Unido e da África do Sul e lembrar que, mesmo com a circulação dessas novas variantes, pelo menos igualmente preocupantes quando comparadas à P1, eles estão fazendo vacinação, eles estão enfrentando a epidemia e nós não estamos fazendo nem vacinação e nem obtendo sucesso no tratamento da epidemia. Pelo contrário, o Brasil caminha para o caos generalizado. Doutor, o senhor, além de pesquisador, um homem da academia, é um cidadão como todos os demais. Certamente está impactado pelos problemas que esse lockdown parcial, esse toque de recolher parcial que temos aqui na nossa cidade causa. Por exemplo, o pessoal do comércio, ele está está pressionando muito para a reabertura, para a maior flexibilização. Como o senhor vê, como cidadão, a situação dessas pessoas? Qual o plano B para o isolamento? Na realidade, eu sou uma pessoa que defende o lockdown, mas eu, como cidadão, não gosto da ideia também. Porque se você vai reprimir a atividade e principalmente tirar a oportunidade de algumas pessoas que estão na informalidade, por exemplo, ou que dependem do trabalho diário. Então, uma coisa é um funcionário público ficar 45 dias seguidos em quarentena, e outra coisa completamente diferente é um trabalhador autônomo ou um empresário ficar com o seu comércio fechado 7 dias. Então, o empresário, o trabalhador, tem razão em negar a cumprir o lockdown, ao rejeitar essas propostas. Por quê? Porque essas propostas elas acabam se tornando danosas aí. Mas aí o que nós precisamos refletir é por que nós chegamos numa situação limite de precisar de um lockdown. Porque as autoridades sanitárias têm falhado sequencialmente desde o princípio da epidemia e permitindo que o caos se instale de forma recorrente no estado do Amazonas, sobretudo em Manaus. Então, esse ambiente de impunidade que nós temos em esses erros sequenciais cometidos pelo governo do estado do Amazonas e pelas prefeituras, sobretudo a de Manaus, é que deveriam ser motivo de reflexão e não tentarmos colocar a culpa no trabalhador e no empresário, que na verdade ele precisa sobreviver. Caminhando para o fim, acho que o seu horário exige, né? Eu lhe pergunto ao senhor o seguinte: nós temos hoje já aprovadas vacinas da Pfizer-BioNTech, da Oxford AstraZeneca, a Coronavac e agora a Pfizer, né? E muito em breve deve estar a Sputnik. Esse leque de vacinas é bom ou é ruim, uma vez que nós temos uma população diversa em um país continente? Olha, na realidade, o ideal é você trabalhar com o menor número possível de vacinas. No entanto, quando você tem uma opção maior de vacinas e você tem uma gestão profissional, responsável e tecnicamente qualificada para fazer o uso apropriado dessas vacinas, que tem plataformas tecnológicas diferentes e limitações diferentes para serem distribuídas em um país com características continentais, você precisa levar em consideração esses aspectos. Doutor Gerson Orellana, eu gostaria de agradecer muitíssimo o tempo que o senhor dispensou aqui para nós do portal Real Time. Desejar ao senhor felicidades aí no seu trabalho. E uma última questão. Essa redução de número de casos aqui em Manaus, a calmaria que vem antes da tempestade ou a vacinação avançando, a gente pode ter um 2021 mais tranquilo? Olha, a vacinação, como eu disse agora há pouco, é impossível, né? Nós temos poucas doses, o Ministério da Saúde tem insistido na tese de distribuição
dessas doses, de acordo com o tamanho populacional, ou seja, baseado no critério político e não no critério técnico. Se o Ministério da Saúde estivesse baseando a distribuição das poucas doses que nós temos disponíveis hoje em um critério mais científico, mais técnico, mais epidemiológico, nós já teríamos iniciado a vacinação massiva e não essa míngua que nós estamos fazendo em Manaus e nos municípios prioritários. E é por isso que a doutora, a juíza Praxe, implementa essa decisão, obrigando o governo do Estado a tomar uma decisão, porque ela sabe que o governo federal, o governo nacional de imunização, não tem que resolver de forma técnica. Dr. Gelson Orellana, muito obrigado pela participação aqui na nossa entrevista dessa sexta-feira. Um grande abraço. Abraço, bom trabalho.